Bom dia a todos. Eu me chamo Renata Borges. É com muita alegria que eu estou aqui, a convite da querida Rosália Romão, para estudar com vocês do Centro Espírita Discípulos de Jesus sobre Allan Kardec e a doutrina espírita, os Consoladores Prometidos. E é óbvio, né, como nós já aprendemos na Casa Espírita e sempre fazemos, ao iniciar uma reunião, nós lemos uma página de preparação. Eu escolhi aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem ditada pelo Espírito de Verdade, e diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, ele vem iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Senhor Jesus, querido amigo, amado benfeitor Francisco de Assis, queridos guias espirituais, rogamos nesse momento o amparo para esse estudo a ser realizado, onde vamos tratar da doutrina dos espíritos e do querido benfeitor Allan Kardec. Que nós possamos nos envolver com essas vibrações de amor, que nós possamos nos alimentar desses ensinamentos, aproveitar o máximo essa doutrina que é tão uma bússola para as nossas vidas. Que nós possamos ficar em paz, pacificar os nossos corações, pacificar as nossas almas, que possamos aproveitar ao máximo mais essa oportunidade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, falar sobre a doutrina dos espíritos e falar sobre Allan Kardec, a princípio parece uma coisa só. Mas quando nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, já entendemos que Allan Kardec ele foi o codificador da doutrina dos espíritos. Então foi um espírito responsável, um espírito que teve essa missão de compilar esses ensinamentos dos espíritos para nos trazer essas informações de forma clara e objetiva. E ele conseguiu isso muito em virtude não só das suas aquisições espirituais, é óbvio, do seu comprometimento, da sua lealdade, mas Kardec se preparou. Na época, ele não se chamava Allan Kardec, na verdade, Allan Kardec foi o nome, né, um pseudônimo que ele adotou, que foi de uma reencarnação anterior que ele teve. O guia espiritual Erasto informou a ele. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele se preparou, se tornou um excelente educador. Um espírito que já aos 14 anos lecionava, né, substituía a Pestalozzi na Suíça. Teve uma formação católica, ajudou muito, né, o método de ensino lá das escolas públicas, criou novos métodos, teve uma vida muito dedicada ao próximo também. E Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele seguiu a sua trajetória
Teve também as suas dificuldades, né, como homem encarnado, as dificuldades materiais. Se casou com Amélie Boudet e, mais ou menos, quando Allan Kardec Hippolyte ia fazer 50 anos, na França teve aí uma manifestação muito grande dos espíritos, que ele não sabia ser dos espíritos, eram as mesas girantes. Então, nesse fenômeno, o que ocorria? As mesas se levantavam, eram fenômenos de efeitos físicos. E aí Kardec, né, começou a pesquisar esses fenômenos. Ele entendeu, como um excelente pesquisador, que ali não se tratava de uma comunicação, ou perdão, de um efeito, né? Ele não tinha como ali uma mesa se comunicar. Tinha que ter algo inteligente por trás daquilo. Então, depois de muita pesquisa, depois, se eu não me engano, ele ficou 1 ano pesquisando, ele conseguiu compilar algumas comunicações e aí lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, dia 18 de abril. Nessa primeira edição, o livro tinha 648 perguntas, se eu não me engano. E na segunda, 1019 perguntas e mais as notas. E é muito bacana a forma como Kardec, como um excelente educador, ele organizou esse livro. Porque na primeira parte, eu até anotei aqui para não esquecer, né, das causas primárias, ele fala ali sobre a Gênese, a criação. Na segunda, do mundo espírita ou dos espíritos, sobre o livro dos médiuns. Então ali ele explica como se dá essa emancipação da alma, a comunicação. Na terceira, que fala das leis morais, ele exalta ali, né, ele compila ali no livro dos espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nos dá o direcionamento, né, de como vivermos aqui sob os valores do Cristo. E na quarta parte, das esperanças e consolações, ele fala ali do céu e inferno. Então é muito interessante porque Kardec, ao compilar essas informações, direcionado pelos benfeitores espirituais, o que ele trouxe para a gente? Ele trouxe o porquê da vida. Ele nos deu a informação de onde viemos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ele nos trouxe, né, os espíritos, na verdade, nos trouxeram, através da organização dele, né, dessas informações que ele compilou, as causas, né, das aflições. Trouxe uma razão para nós estarmos aqui e para nós querermos estar aqui. Então ele trouxe ali que nós podemos exaltar o Consolador. Ele trouxe para a gente, né, a razão. Ele trouxe as informações para que nós pudéssemos viver aqui de uma melhor forma. Então, quando nós temos essas informações, nós damos um direcionamento diferente às nossas vidas, com certeza. Porque quem é que não pode dizer aqui que não é diferente da época que conheceu a doutrina dos espíritos? Há 10 anos atrás eu era uma pessoa, se eu soubesse o que eu sabia hoje, eu não teria errado tanto. Mas a proposta da doutrina espírita qual é? É que nós acertemos mais a partir de agora. Essa tomada de consciência que a doutrina dos espíritos nos dá, essa tomada de consciência que faz com que nós queiramos ser melhores, é que faz a diferença nas nossas vidas. Então hoje, quando nós temos o conhecimento dessa doutrina, qual é a diferença que faz para a gente? Eu tenho certeza que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas e das dores, nós queremos ser espíritos melhores. E é uma coisa interessante também, né, a respeito da dor. Jesus, quando ele aqui esteve, ele falou, né, que no mundo nós teríamos aflição, mas ele venceu o mundo. E nós também estamos aqui para vencer. E quando a doutrina espírita ela nos traz essas informações, ela nos tira o quê? Ela nos tira o desespero. Ela nos dá novamente o chão para nós vivermos aqui. Então, uma das maiores questões que com certeza nos aflige
ou nos afligia, ou ainda nos traz muito desconforto, é a questão do desencarne. Então, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe sempre falava assim para mim, que tudo na vida tinha jeito, menos a morte. E a doutrina espírita, ela veio desmistificar isso. Então, o que ela traz para a gente? A certeza que a vida continua. Nós temos aí alguns aspectos que a doutrina traz para a gente que é sempre importante que nós ressaltemos. Quando ela fala da imortalidade da alma, ou seja, nós tivemos um princípio, nós somos criados por Deus, mas nós não teremos um fim. Nós que aqui convivemos com os nossos amores, com as pessoas que fazem diferença na vida da gente, tudo isso que nós passamos aqui, nada se perde, porque nós somos espíritos, nós continuaremos vivos. Se nós desencarnarmos amanhã, nós continuaremos vivos. O corpo físico aqui ficará, mas nós permaneceremos. Quando nos fala aí sobre a existência de Deus, e é importante também que a gente ressalte, não é um Deus punitivo, não é um Deus carrasco, não é um Deus injusto, um Deus parcial. É um Deus justo e misericordioso, um Deus que criou leis para que nós pudéssemos, através dessas leis, buscar a felicidade. Então, nos dá aí, amplia esse aspecto de um Deus como um pai que ama, um pai que quer também dar o corretivo, mas com muita misericórdia. Quando ela nos fala aí da pluralidade dos mundos, né, da existência de outros mundos habitados, então ele fala o quê? Que nós fazemos parte de todo o universo. Nós não estamos sós, não somos sós. Fazemos parte de um todo, né? Quando nos dá aí a certeza da reencarnação, a pluralidade das existências, que nos dá o que é esperança, porque às vezes nas nossas vidas nós cometemos muitas falhas e nem sempre dá, né, para fazer, digamos assim, corrigir essas falhas. Às vezes a gente não cai em si, às vezes a gente não se arrepende, às vezes a gente não se dá conta do nosso erro. Mas quando nós desencarnamos, nós temos consciência, nós somos levados, né, pelos benfeitores a compreender melhor o que nós fizemos aqui. E a doutrina nos dá essa esperança de que a vida continua. E é importante nós ressaltarmos, né, que não precisa ter uma outra existência para nós recomeçarmos. Nós podemos fazer isso agora. É possível que nós possamos renascer na nossa existência atual o quantas vezes for necessário. Então, quando nós tivermos consciência do nosso equívoco, da nossa falha e de que nós podemos fazer melhor, a doutrina nos dá essa certeza, né, de que nós podemos nos ressarcir com a lei. Basta nós desejarmos isso. E um outro aspecto que a doutrina traz para a gente, que é a comunicabilidade com os espíritos, que foi justamente o que aconteceu na época das mesas girantes, que Kardec não descobriu isso, né? A comunicabilidade com os espíritos, ela sempre existiu, né? Vide Moisés, Jesus e tantos outros fenômenos aí que nós podemos pesquisar na nossa história. Mas Kardec trouxe o que para a gente? A informação de uma forma objetiva e clara. Então, as perguntas que foram feitas aos espíritos nos dão o quê? Esse norte. Nos dão uma diretriz para uma vida melhor nessa existência. E aí a gente começa a aprender que a vida, né, ela é uma só. A vida de espírito, a nossa vida, mas o que estamos vivendo hoje é uma existência na nossa vida de espírito. E como é importante que nós valorizemos essa vida, essa existência. Como é importante que nós valorizemos esse momento. Eu sei, meus irmãos, que a dor está aí, para todo mundo. Nós estamos vivendo um momento onde estão ocorrendo muitas perdas, muita dor, mas a doutrina nos dá essa esperança,
né, essa transição que nós estamos passando, esse momento de transformação, tudo isso serve para que o planeta melhore, mas que também nós melhoremos. Então agora nós estamos tendo aí mais, não vou falar mais tempo, né? Estamos mais atentos a que tipo de vida nós levamos, a que tipo de vida nós queremos levar, como nós queremos viver, como nós queremos atingir o objetivo, né? A nossa fatalidade, que é ser feliz. Então, essa esperança que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos nos dá, ela nos serve para a nossa vida de espírito. Então, tudo que nós aprendemos agora, tudo que nós estamos meditando agora, vai servir para a nossa vida de espírito. E como é importante nós sabermos, por exemplo, que na nossa família estão espíritos que nós temos afinidade e outros nem tanto, não é porque Deus é injusto, mas são situações que nós mesmos, né, por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa ignorância, nós procuramos e agora precisamos ressarcir. Precisamos nos quitar com a lei. Como é importante nós entendermos que tem um porquê de nós estarmos passando por esse momento de transição. Nesse momento nós aqui reencarnados, trabalhando para que essa transformação ocorra também em nós, nos nossos corações. Como é importante nós entendermos que nenhuma doença, né, que nenhum problema físico que nós tenhamos, nós temos esse problema por acaso, né, que é da nossa responsabilidade, mas também a cura espiritual também é da nossa responsabilidade. Aí a gente lembra de Jesus, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Batei a porta que ela vai se abrir. Como é importante nós termos de volta, né, essa responsabilidade, nós entendermos que nós somos responsáveis pela nossa existência. Então hoje nós temos a oportunidade de escolher o melhor para as nossas vidas. Olha como é maravilhoso isso. Então a gente vê que o momento está de muita dor, de muita luta, mas também, meus irmãos, nós temos aí pequenas alegrias, e essas alegrias nós devemos valorizar. E quanto à dor, é um momento de solidariedade, de nós ajudarmos uns aos outros. Tem até na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade. E como nós precisamos nos inserir nesse aspecto. Como nós precisamos entender que a mudança precisa vir primeiro dos nossos corações. Como nós precisamos compreender que essa doutrina, quando nos traz as respostas, não é só para que nós saibamos as respostas, mas que nós saibamos vivenciar de acordo com essas respostas dos espíritos. E essa vivência é interessante, né? A gente vai, é claro, não é de uma hora para outra que a gente tem, não é de uma hora para outra que a gente consegue, né, vivenciar isso. Simplesmente nós vivenciando, aprendendo e meditando a cada momento das nossas vidas. Não é simplesmente nós decorarmos os itens do Livro dos Espíritos do Evangelho. É a cada instante nós entendermos, será que eu fiz o certo? Nós meditarmos. Porque essas informações que os Espíritos nos trazem, elas são verdadeiros tesouros. Essas informações, elas nos servem de bússola, mas é necessário que nós queiramos vivenciar isso. E não há como não lembrar, né, do benfeitor Francisco de Assis. Nós estamos no mês de outubro, é o mês que comemora, né, a canonização desse espírito pela Igreja Católica. É um espírito extremamente amoroso, extremamente fraterno e que pregava muito isso, essa questão da solidariedade. Quando eu lembro, né, nos estudos que nós fizemos para entender o que Francisco pedia, né, que era castidade, obediência e pobreza, e uma coisa chamou muito a atenção da gente. Como é que pode Francisco querer exaltar a pobreza, né?
E a pobreza, na visão de Francisco de Assis, era a gente partilhar tudo que a gente tinha. E quando a gente pensa nessa partilha, a gente pensa muito nas questões materiais, que também é óbvio, nós estamos encarnados, nós precisamos. Mas e que tal ampliarmos essa visão e pensarmos na visão espiritual, na visão moral? Como é importante hoje, nesse momento de muita dor, nós falarmos sobre a vida espiritual. Como é importante nós compreendermos o que significa realmente a morte na visão dos espíritos, da doutrina dos espíritos, o desencarne. Como é importante nós, a cada dia, termos mais consciência desses ensinamentos. Porque quando Francisco falava dessa verdadeira pobreza, da partilha, é a gente consolar também o irmão que está vindo com as dores, que está vindo com as dificuldades, que está vindo com as dúvidas, os questionamentos, e nós precisamos ter esses ensinamentos alicerçados em nós. Mesmo, meus irmãos, que muitas vezes nós não consigamos praticar efetivamente. Mas o quão bom é nós sabermos, por exemplo, o perdão. A gente precisa estudar muito ainda sobre isso. Mas como é bom saber que quando a gente se perdoa, a gente se liberta. Não é bom isso? E essas informações, entre outras, a doutrina dos espíritos traz para a gente. Então, esse aspecto consolador que a doutrina nos traz, ele nos serve, meus irmãos, como eu disse no início, para nos dar um norte, para nos dar um chão. A doutrina, ela não vem tirar a dor, ela vem nos tirar do desespero. Desse desespero que muitas vezes nós nos colocamos na vida difícil que muitas vezes se apresenta. Mas a doutrina nos diz que é uma vida que está dentro do cabimento da lei, daquilo que nós necessitamos. Então, o convite é para que nós perseveremos nos estudos para entendermos cada vez mais essa doutrina. E eu lembro de um benfeitor, uma palavra de um benfeitor da casa de Leon Denis, do irmão Baltazar, quando ele diz que para estudarmos a doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos, no mínimo 500 anos. Então, a gente já está ganhando, a gente já começou nessa existência, e que nós continuemos estudando para compreender cada vez mais esse aspecto consolador, não punitivo da doutrina dos espíritos. Não é punição, é consolação, é esperança, é a boa nova. O evangelho é a boa nova, então a boa nova é a boa notícia. Então esse aspecto consolador precisa cada vez mais estar alicerçado, aos nossos corações. E cada vez mais pensar, meditar, qual é o meu objetivo aqui? O que eu preciso fazer aqui para me transformar? Mas o mundo precisa se transformar, sim, mas primeiro eu preciso transformar, aquilo que não vou falar que há de errado em mim, mas aquela limitação que eu ainda preciso melhorar, aquilo que eu preciso modificar. Então, a doutrina dos espíritos, no aspecto consolador, ela é maravilhosa, porque nos dá essa esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de sermos espíritos melhores, nos tornarmos espíritos de bem, que é a grande proposta da doutrina. Quando Erasto diz lá no Livro dos Médios que a doutrina dos espíritos ela veio para modificar o homem e a partir do homem modificar o que? O mundo. Então é isso que nós precisamos, é um dos aspectos que nós precisamos alicerçar em nós. Essa transformação que nós tanto queremos precisa ser feita primeiramente em nós. E a doutrina ela dá tudo isso para a gente, dá os mecanismos. Os espíritos foram muito claros, a gente estudar o livro dos espíritos, eles são objetivos, nos dando aí as informações necessárias para que nós
nos tornemos espíritos melhores. Mas para isso se faz necessário que nós queiramos isso. Está lá na pergunta, quando fala da vontade, né? Que são poucos esforços que nós precisamos fazer, mas são esforços pontuais. Nós estudamos esse ano para o encontro de Francisco e foi levantada uma questão muito importante, né? Que Francisco, ele se esforçou muito para se transformar. E um dos aspectos que foi levantado foi que Francisco de Assis, ele sabia ouvir. Então, ele não fechava a questão, ele não fechava a mente dele para novos aspectos, para novas informações. Tem até uma passagem interessante, já quase encerrando, né, o estudo, me veio agora à cabeça. Quando Francisco de Assis, ele ficou 2 anos no Oriente Médio, nas cruzadas, mas ele foi em missão de paz. Então, os irmãos franciscanos achavam que ele havia desencarnado. Então teve uma mudança na ordem franciscana e ele não concordava com aquilo, porque aquilo descaracterizava, no entendimento dele, a ordem que foi criada. E ele ficou muito triste com aquilo. Ficou muito triste. E Clara de Assis, né, sua companheira de vida em favor dos necessitados, né, um espírito também muito obstinado, um espírito muito fervoroso, né? Foi conversar com ele. E ele falou que ele estava muito triste porque havia ocorrido uma mudança na ordem que ele não concordava. E ela falou: Francisco, a obra é do Cristo. E aí ele caiu em si e voltou, né, a ser o Francisco de Assis, o Francisco alegre, um Francisco que, apesar da dor, continuou e seguiu em frente. Então, nós hoje, que somos esses trabalhadores do Senhor, que fizemos essas escolhas, que perseveremos. Não vai ser fácil, mas é possível. É possível porque nós temos esse potencial e os espíritos do bem estão conosco. Então que nós busquemos esses espíritos do bem fazendo bem, pensando no bem, se esforçando para fazer esse bem, né? E cada vez mais conscientes, né? Que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor, Ele não nos faltará. E que nós possamos nos alegrar por conta disso, porque nós não estamos sós. E a nossa fatalidade é a felicidade. Continuemos nesses esforços, nessa caminhada de buscar essa felicidade e nos tornarmos espíritos melhores. Sempre, sempre. Não importa o que fizemos no passado, não importa os erros, não importam os erros. O que vai fazer diferença é o que eu quero ser a partir de agora. E quando a gente olhar para trás, olhar como se estivesse olhando para um retrovisor do carro, olhando para saber o que não deve ser feito, porque o que deve ser feito, a doutrina dos espíritos está nos orientando. Então, viva Kardec, viva Jesus, e que todos nós possamos aproveitar cada vez mais esses ensinamentos. Paz e bem a todos.